A gente, quando segue alguém na vida, a gente quer ter referências, né? Principalmente amigos ou até familiares, pessoas que tenham alguma coisa de bom. A gente quer ter eles como referência. Aqui a gente vê aquilo que há tanto tempo, né, a gente está na igreja, a gente precisa de estabelecer na nossa vida algo. E o apóstolo Paulo nos ensina, né, escrevendo a Timóteo também, né, algo que nos interessa a mim e a você. 2 Timóteo, capítulo de número 4, e o versículo de número 7, que diz assim, ó: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém? Aqui a gente vai falando daqui a pouquinho de muitas coisas, mas, né, nós temos que colocar algo na nossa vida. Envelhecer na palavra com esperança nas bênçãos futuras. Amém? Muitas vezes a gente vai envelhecer na palavra, até na Bíblia. A gente está envelhecendo, o tempo está passando, as promessas de Deus parecem que não se cumprem, mas nós temos que ter esperança nas bênçãos futuras, né? Por isso que o apóstolo Paulo ele tem muito para nos ensinar. Nós temos que estar atentos àquilo que ele tem para nós, né? Como experiência, como homem de Deus, como homem fora a parte, né, que não foi somente na casa de Deus, mas antes era um perseguidor de Deus e era um cara de referência também. Mas a gente vê como é importante nós envelhecermos na palavra, mas com esperança nas bênçãos futuras. O nosso corpo tem uma duração, né? Vamos passar muitas mudanças, né, na nossa vida. A idade vai chegando, a gente vai vendo que algumas coisas vão ficar meio diferentes em nós, né? Talvez vai engordar um pouquinho, vai emagrecer, daqui a pouco você faz outra coisa, mas nós teremos que lutar para viver uma vida, né? Uma vida digna na presença de Deus. E muitas situações vão fazer parte da nossa passagem aqui nesta terra. Muitas situações. Você vai enfrentar, você vai ter que entrar com uma posição. Por isso que o próprio apóstolo Paulo, ele, escrevendo, ele disse: olha, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aqui a gente vai ver que existem três coisas importantes nesse momento. E o que vai marcar na sua carreira será a sua fé. O que vai marcar na sua vida não é talvez o teu dinheiro, talvez bênçãos financeiras. Amém, você vai ter bênçãos financeiras, porque tudo aquilo que você semeia, você colhe. E se você semear, viver também, né, diante de Deus, é isso que nós queremos, que a tua carreira, a tua vida seja marcada pela fé. Viver para Deus e muitas vezes sofrer pelos outros, para os outros também. Então essa é a dignidade que o Senhor espera em relação a essa vida piedosa, né? Essa vida piedosa que é importante, né? Mas aqui, o que faz o bom combatente? Olha o que ele nos ensina. Ele recomenda como ele fez para vencer, para estar dizendo, escrevendo e falando: olha, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, né? Aqui ninguém está no fim de carreira. Tem alguém aqui no fim de carreira aqui ou não? Eu creio que não. Ninguém aqui está morrendo já, né? Mas eu creio que, eu quero dizer que nós estamos no meio de uma carreira, né? Nós estamos caminhando para uma promessa, para um alvo, para algo digno de poder dizer. Da mesma forma que o apóstolo Paulo, quando a gente se sentir como ele se sentiu, já envelhecido, né, já declarando e prevendo a sua morte, ele já olhando para a sua vida e falou: olha, Timóteo, olha, eu tenho algo para te dizer. Combati o bom combate, né? Guardei, acabei a carreira e guardei a fé. Então, ninguém aqui está no fim de carreira, mas está no meio dela. Quais as suas motivações, né? Você tem motivações ou está desanimado? O que te fortalece nessa batalha, né? Aonde você se refugia, né? Muitas vezes são questões, são dúvidas, são problemas que se levantam, situações que vêm na nossa vida, onde eu quero te ajudar com três coisas que teremos que enfrentar, mas projetando vencê-las. Eu vou te dar três dicas, três situações para você, mas você vai projetar para você declarar da mesma forma que o apóstolo Paulo, quando você chegar no fim da sua vida, você não ser aquele que, fiz tanta coisa, mas o que valeu? Não valeu de nada. Não.
vai valer a pena você pegar essas 3 coisas. A primeira coisa é combater. E combater é lutar pela vida cristã, né? A segunda coisa é terminar, é completou. Ele disse que completou, é permanecer fiel. Permanecer fiel é a segunda coisa. E a terceira coisa é guardar. Guardar não é pegar e vou pôr numa gaveta, não, é conservar a fé. Ter algo como, né, para se firmar nela e continuar firme, mesmo em meio a olhar para a sua vida e ver que você está no fim da carreira, mas você tem algo para dizer: olha, tem 3 coisas na minha vida que fazem parte e eu não abro mão. Amém? São coisas difíceis, mas necessárias. E você quer alcançar o prêmio? Amém? Você quer chegar até o final da sua vida podendo declarar algo para as pessoas, principalmente, que aquelas que cobram muito da gente são as pessoas. Às vezes Deus nem cobra nada de nós, mas as pessoas cobram da nossa própria fé, daquilo que nós vivemos. E aí chega uma certa idade e a gente começa a querer mudar de ciclo espiritual, começa a achar que não vale a pena. Então, você quer alcançar o prêmio, então você tem que ter certeza, né? E a maior certeza é esta, olha a certeza: se esforçar. Você tem que se esforçar. Você não pode ficar do mesmo jeito que estava ontem, mas a cada dia procurar na sua vida, no seu tempo de vivência aqui nesta terra, se esforçar. E lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Aqui está falando de uma competição, de uma corrida, mas o que diz aqui? Mas todos na verdade correm. Amém? Ninguém vai por uma corrida, chega lá e fala: não vou nem correr, não, vim aqui, eu já sei que aquele vai ganhar. Não, você pelo menos quer chegar a pegar uma colocação, porque alguma coisa você vai ganhar, nem que se for uma medalhinha, nem que se for pelo menos um papelzinho lá dizendo: olha, eu participei de uma competição das Olimpíadas, ou sei lá, do final do ano aí, aquela que sempre tem e tal. Eu ganhei um papelzinho aqui, o meu número de registro, eu participei, eu fui até o final. Então o importante é você não desistir, né? Mas ter no coração, né, essa verdade que é correr, estar correndo, estar participando. E a lei é essa, a lei do mínimo esforço. Você tem que fazer alguma coisa. Você não pode ficar talvez parado, né, naquele movimento de que achou que já fez tudo na vida, já tentei fazer de tudo, já tentei, comecei, não desista do alvo, não desista do que você crê, daquilo que você realmente colocou como propósito. E o bom corredor tem propósito, amém? Quem corre tem propósito. Ele não vai correr sem propósito. Ele treinou, ele praticou, ele fez alguma coisa, ele agiu em relação àquilo que ele tem como alvo. Da mesma forma, a vida cristã é a vida que nós temos que ter como participante dessa corrida espiritual, né? Entrou na corrida, tem que fazer o quê? Correr. Você entrou para a corrida, então corra. Não fique parado, não fique olhando as coisas acontecerem. Gálatas 2, na parte 2b, né? Segunda parte, capítulo 2, versículo 2, a parte D. Mas particularmente aos que pareciam ter maior destaque, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Olha como é importante a gente estar correndo, mesmo que você não seja de maior destaque, ou seja, aquela pessoa que é a mais fraquinha, mas que não seja em vão aquilo que nós estamos fazendo. Quer dizer, correr de tal maneira que alcance. Amém? Você quer alcançar e chegar ao final dessa corrida, você quer ser visto. O próprio diabo, ele é o primeiro que vai influenciar, tentar te influenciar a não combater do jeito que Deus espera que você combata. Então, lá em Efésios capítulo 6, versículo 12: porque não temos que lutar contra a carne nem sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa é a nossa luta. Uma multidão de espíritos malignos, governantes espirituais do mundo. Não é da igreja, não é aqui, mas do mundo
diabo ele atua e ele quer, e são hostes espirituais da maldade. É uma legião, mas são muitos às vezes. Eles incitam não só a nós como o ímpio. Eles incitam e se opõem o que? À vontade de Deus. E a vontade de Deus o que é? É que você seja perfeito, é que você alcance a vitória, é que você tenha algo, é que você chegue até o final, é que você procure andar dignamente na presença de Deus. E ele faz o que? Nos ataca. Então ele sempre vai tentar nos atacar, vai tentar impedir com que nós possamos estar agindo em relação àquilo que Deus ele tem. São impérios do mal, são organizados, né? Tendo categorias e ordem. Olha como que o diabo ele é. Ele não é qualquer coisa. Ele não é um perdido naquilo que ele faz. Então nós também não podemos estar trabalhando numa corrida espiritual, achando que o diabo ele está brincando. Não, ele é organizado, ele tem categorias e ordens, tem separações, hierarquias espirituais. Ele manda os seus demônios, os seus enviados, aquilo que está debaixo daquilo que ele põe como ordem no mundo dele. Então nós também temos que ter a nossa ordem espiritual, aquilo que nós podemos combater contra o diabo, né? Agora, o que nós vamos fazer? Né? Muitas vezes é o que nós nos perguntamos como cristão: o que eu vou fazer agora? A situação se levantou, o diabo veio contra mim, o que nós vamos fazer? Né? Vamos ficar como um derrotado, correndo e entregando às vezes para o diabo aquilo que é nosso, né? Correndo e indo? Não, confiando, né? Nós vamos fazer valer a pena, né? Em Efésios 6,11, o que diz para que nós possamos valer a pena em relação a toda essa situação, o que vale, o que nós precisamos. Efésios 6,11 diz: revestidos de toda a armadura de Deus. Nós temos que nos revestir. Muitas vezes temos que lutar, sim, lutar contra os erros das religiões, dos pagões, sabe, das pessoas que não acreditam em nada, não acreditam em Deus, da imoralidade, até na própria igreja, né? E os perversos, os falsos mestres, principalmente. Quantas igrejas, quantas religiões existem em que, né, existem falsos mestres que não pregam a verdade, que não pregam a palavra de Deus, e principalmente contra o pecado nós vamos ter que lutar. Então tudo isso temos que combater, né? É muita coisa. Agora considere que você já é um vencedor, amém? Você tem que considerar no seu coração, você tem que colocar dentro de você que você já é um vencedor. Porque se Deus te colocou numa corrida, se Deus te colocou dentro dessa situação, você não pode se sentir já um perdedor, amém? Alguém coloca-se na corrida para perder? Não. Por mais que ele seja o menor, ou talvez não tenha a mesma perna que aquele corredor que diz que corre mais, é mais rápido, ele vai arriscar, porque aquele dia pode ser o dia em que aquele corredor não vai atingir a meta, vai estar talvez mais, sei lá, precisando de um gás a mais, e Deus pode dar esse gás a você. Mas de todo jeito, não é preciso somente, né, ganhar, mas sim estar participando dessa corrida. Você tem que correr, você tem que fazer a tua parte, e é isso que Deus espera, porque você já é um vencedor. Então Gálatas 5,7 diz: vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Amém? Muitas vezes você está correndo muito bem, você estava indo bem em relação àquilo que Deus colocou na tua vida, você estava fazendo do jeito certo, aí você para porque você achava que não estava indo no caminho certo. Esse é o mal de nós cristãos. Nós não colocamos alvos na nossa vida, nós não colocamos que nós podemos chegar até o fim. Nós não fazemos, às vezes, conta, não damos conta do que temos, de quem está conosco. Nós não fazemos conta. Nós somos apenas, às vezes, pessoas que estão no meio, né? É o que acontece numa corrida que a gente vê aí. Às vezes estão um monte no meio, mas se você às vezes perguntar qual que é, não, estou aqui só que queria só dizer que vim na coisa, mas não tem propósito. É o que acontece conosco. Nós que estamos na igreja, às vezes falamos que estamos firmados na palavra de Deus, às vezes não temos alvos, né? Então, quem mandou, quem impediu de continuar obedecendo a verdade? Muitas vezes são os obstáculos. Os obstáculos que nós vamos enfrentar.
vou ter que subir aquela subida, vou ter que passar por aquele lugar onde é muito longa a distância, e eu não tenho gás para isso. Mentira, você tem, porque muitas vezes nós fazemos coisas piores e às vezes conseguimos fazer. Mas então, o que você tem que fazer? Vocês são daqueles que param no primeiro obstáculo, ou às vezes o único obstáculo. Às vezes aparece um único obstáculo, você já se põe como difícil, já coloca aquele obstáculo como sendo impossível. Quem impediu? Quem foi que impediu de vocês obedecerem a verdade, a palavra de Deus? Muitas vezes nós deixamos de obedecer a Deus porque vimos um obstáculo, achamos que Deus não é conosco, porque nós não somos de oração, nós não somos disso, porque eu não estou, às vezes, indo muito à igreja. Mas aonde está o teu coração? Onde está o teu coração? Põe em Deus, põe a tua vida nas mãos do Senhor, prossiga para o alvo. Filipenses 3,14, prossiga para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, né? O chamado, amém? O chamado de Deus é uma missão santa. Se você quer chegar até o final e alcançar e ver milagres na sua vida, você tem que ter objetivo. E você tem isso na sua vida? Você tem tido objetivo em relação a toda essa situação que você tem buscado? Você tem um objetivo de ver o obstáculo e saber: isso não vai me impedir, porque eu tenho um Deus em quem eu sirvo, em quem eu prossigo para o alvo. E eu sei que Ele tem um prêmio, Ele tem algo reservado para mim. É isso que nos impede. Os primeiros obstáculos na vida cristã, ou às vezes o mesmo obstáculo, nos impede de nós prosseguirmos. Você tem um objetivo, então faça algo, faça alguma coisa. Filipenses 3, versículo 12 e 13. Olha como que o apóstolo Paulo, ele se põe dentro de uma situação em que ele diz: olha, não que já tenha alcançado ou seja perfeito, mas prossigo para o alvo, naquilo para o que fui preso por Cristo. E aí a gente fala: puxa, fui preso por Cristo, mas por quê? Ele se sentia junto, preso às coisas de Deus, se colocava como não sozinho. Você já se sentiu sozinho, ou preso, mas você sabe que tem alguém do teu lado, você sabe que você está em paz naquela situação, você sabe que aquela coisa aprisiona aos olhos, mas no teu espírito, na tua vida, na tua fé, você coloca como: mas o Senhor está comigo. É aquilo que o apóstolo Paulo diz: olha, não que eu já tenha alcançado, nós não conseguimos nada sem a força, sem a presença do Senhor Jesus. Então, por isso que nessa prisão que nós às vezes achamos que estamos, o versículo 13 diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e alcançando e avançando para as coisas que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, prossigo para as coisas e avanço, não olhando para as coisas que para trás ficam. Não olhe para as coisas que para trás ficaram, olhe para o alvo, olhe para frente, olhe para as coisas que estão adiante. Adiante é saber que se Deus está aqui ou esteve lá comigo, Ele vai estar aqui comigo. Ele não vai te abandonar. O que nos deixa para trás é o que nós achamos em relação à nossa própria condição. Nós não ficamos presos a Cristo, nós ficamos presos a nós. Aí quando você olha para você, quando você vê você no espelho, vê você na sua posição, na sua condição, vê você no seu emprego, vê você na sua deficiência, seja ela financeira, seja ela qual for, quando você se olha e vê quem você é, você fala: ah, melhor parar. Do jeito que eu estou indo, do jeito que eu vejo as coisas, eu vou desistir. Mas aqui o apóstolo Paulo: irmãos, contra mim não julgo que haja alcançado. E olha aqui, experiência para desistir e experiência para prosseguir ele tinha. Tinha para desistir e tinha para prosseguir. O cara que perseguia a igreja, que tinha noção do perigo, hoje está dizendo: irmãos, contra mim não julgo que haja alcançado. Porque começou a reconhecer que Deus é maior, que Deus pode, que sem Deus ele não podia fazer coisa alguma mais. Então ele começa a depender de Deus, começa a expressar a sua pequenez e começa a dizer: Deus é grande na minha vida. Então, irmãos, não que eu já alcancei, mas uma coisa fácil, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, porque se eu olhar para a minha incredulidade, eu desisto. Não é isso que acontece conosco? Quando a gente olha para a nossa vida, entra a incredulidade às vezes, porque a gente começa a ver que Deus não pode fazer isso.
Deus não pode mudar a minha sorte, Deus não pode me dar uma casa, Deus não pode fazer nada, Deus não pode mudar nada. E aí a gente começa a desistir. Então não desista, não construa paredes, mas derrube-as. Muitas vezes a gente constrói uma parede onde não precisa ser construída. Derrube essa parede, a parede da incredulidade, e ponha aquilo que realmente você crê, avançando para as coisas que estão diante de mim. É fé, é saber que está tudo perdido, mas se Deus é por mim, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? A segunda coisa que nós temos que fazer é permanecer fiel. Acabei a carreira. Não é que acabei a carreira, passa dos 50, você começa já. Ai, que dor aqui. Acho que eu não vou na igreja hoje. Não, acho que eu não vou fazer isso. Aí você começa já, né? Acabei a carreira. Não acabou a carreira. Porque o prêmio ainda não foi entregue na tua mão. Porque se você desistir agora, você vai para trás, vai andar para trás, vai perder as suas forças, vai perder noção e vai entregar tudo aquilo que você construiu para a mão do seu inimigo. Então, como podemos permanecer fiel depois de uma batalha ou uma corrida? Né? Exercícios servem para o quê? Manter o corpo. Então o exercício serve para isso. Falando, né, a palavra mantém a mente pronta, a mente sempre lembrando de tudo que Deus já fez e que Deus pode fazer. Então espiritualmente, porque também isso nos leva a ficarmos mais perto de Deus. Quando a nossa mente ela está sempre ativa com a palavra, a gente fica feliz de poder ver o quanto uma mulher com uma idade tão avançada, mas uma expectativa de fé tão grande, que a gente que está há tanto tempo na igreja não conseguia falar, puxa, mas como que essa mulher tinha uma fé tão diferenciada? Porque o que ela falava, a gente falava, como é que ela aprendeu tanta coisa? E ela não sabia ler, ela não tinha Bíblia para ficar lendo, não, mas aqui ela aprendia tudo, ela experimentava, comia tudo aquilo que ela recebia e fazia daquilo como um alvo, como um projeto para a sua vida, e fazia coisas que a gente falava, essa tem fé. Então, nós temos que permanecer fiel, não entregar a nossa carreira de qualquer jeito, mas permanecer fiel diante do Senhor. 1 Timóteo 4, versículos 7 ao 10 diz: rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. Olha como que o apóstolo Paulo nos ensina. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, o amor, porém, para tudo é proveitoso, porque tem promessa de vida presente e de futura. Porque se a gente perde o amor em relação às coisas de Deus, olha, imagina como que a gente para no tempo, deixa de exercitar as coisas de Deus. Versículo 9: esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Versículo 10: se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Então, não dá para ficar parado, temos que lutar, porque se nós colocarmos a nossa expectativa no Deus vivo, você pode ter certeza que tudo aquilo que você coloca, especialmente dos que creem. Então, essa é a nossa afirmação digna de plena aceitação, porque se trabalhamos e lutamos é porque temos colocado na mão de Deus todas as coisas. E no final eu creio que aqueles que fazem isso é porque creem na palavra. Permanecer fiel porque temos colocado a nossa esperança em Deus, porque se não for assim seremos tragados. Olha, está cheio de doutrinas enganadoras, palavras em que as filosofias, os meios que eles usam nos atraem às vezes, porque achamos que estamos no caminho errado, estamos indo totalmente contra algo que a gente fala, puxa, eu não acredito, é mais fácil desse jeito. Então, a gente tem que tomar cuidado. Em 1 Timóteo 4:1 diz, o Espírito diz claramente que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então sou eu. Não, é a palavra de Deus. Nos últimos dias. E quais são os últimos dias? Cada dia basta o seu mal. Ontem já passou. Hoje, Deus requer hoje da sua vida. O que passou, passou. Mas hoje, se você não tomar a posição, talvez, se você não se firmar na fé, vai acontecer como aqui. Nos últimos tempos, depois do cansaço, falar assim, batalhei tanto, corri tanto, estou morrendo já no final. Eu vou mudar porque ali é mais fácil. E aí é onde entra esses espíritos enganadores, doutrinas de demônios,
João capítulo 8, versículo 31, Jesus dizia: olha, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis o quê? Meus discípulos. Se permanecer. E aos judeus ainda, hein? Olha, que criam, que muitas vezes nós que nem somos nada disso, às vezes, né, temos até, fomos acolhidos pela palavra de Deus de uma outra forma. Às vezes a gente coloca, né, às vezes depois de um tempo de vivência na vida espiritual, a gente começa a achar que está muito difícil. Não abra mão do seu direito em relação às promessas de Deus. Versículo 32: e conhecereis a verdade vos libertará. Essa é a palavra que nós temos que a cada dia buscar na igreja, buscar na casa do Senhor. Conhecereis a verdade vos libertará. A aplicação da nossa fé vence qualquer discurso falso. Amém? Por mais que você até gosta, sabe aqueles que chegam de domingo na sua porta, você até fala, até quer comigo. Mas se você não tiver firmado na palavra, eles te levam e te arrastam. Por quê? Porque eles têm os seus caminhos, eles têm as suas convicções, e nós, né, não temos certeza às vezes se estamos fazendo a coisa certa, porque a nossa fé não está alicerçada na palavra de Deus. Mas se conhecer a verdade nos libertará. E nós aplicando essa fé, né, por causa da nossa certeza, porque a fé tem que ter certeza. E por último, a terceira coisa, nós temos que guardar, conservar a fé. A terceira e última coisa para nós aplicarmos em relação a esse bom combate que o apóstolo Paulo nos ensina. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Guardei a fé quer dizer, conservei a fé. Não é jogar a fé e falar, vou pôr ali com naftalina ali para conservar melhor, ficar mais guardadinho, mais protegido contra as traças. Não, é estar agindo, é conservar as convicções. Você tem convicção, você tem certeza em relação à sua vida espiritual. Colossenses capítulo 2, versículo 2: combato para que o coração deles sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do ministério de Deus, a saber, Cristo. Olha como é importante a nossa convicção. Combato para que o coração deles sejam consolados e estejam unidos em amor, porque é isso que faz a diferença em relação à obra de Deus. Saber que se a gente não colocar o amor, não colocar algo no nosso coração, né, nós não vamos ser convencidos de que, da mesma forma que nós somos amados, nós temos que amar. Amém? Não é isso que diz a palavra? Se nós amamos, nós temos que amar. Nós temos que fazer a parte que nos cabe, porque nós fomos amados. Muito amado, muito também será amado. E quem ama, também muito será amado. Então, vai ser algo que vai trazer a existência em relação à plenitude, né? Enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do ministério de Deus, para conhecimento das coisas de Deus em Cristo Jesus. Versículo 3: em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Estão ocultos. As coisas escondidas não são para o mundo, elas estão para revelar aqueles que buscam a Deus, aqueles que realmente querem experimentar de Deus as coisas nobres, sabe, aquilo que nunca você pensou, ou talvez as pessoas até acham que existem meios para isso, mas aqui diz que em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Por quê? Porque em Deus é que existe essa inteligência sobrenatural. Sobrenatural é uma coisa que não é natural. Natural é aquilo que o homem pode fazer. Sobrenatural é aquilo que Deus ele faz. Toda a ciência e sabedoria pertence a Deus. Amém? Tudo que você precisar além do seu conhecimento pertence a Deus. Então, se é algo sobrenatural que você precisa, você tem que buscar em Deus. Romanos 11, versículo 36. É saber conservar a fé, é saber quem é Deus até o fim.
Amém? Conservar a sua fé é saber quem é Deus até o final. Não é, porque eu já nasci na igreja, eu fui batizado, eu já fiz isso, que eu já estou com o time ganho. Não, tem que ir até o final. Você tem que ir até o último dia, até o último dia do campeonato. Não adianta você, porque o seu time é bom, porque você tem um jeito, uma estratégia de sabedoria que Deus vai fazer isso e vai dar como um prêmio para você. Não, Ele vai falar, não, por causa da tua sabedoria, muito foi dado, muito será cobrado. Então, Deus também vai requerer mais da tua sabedoria. Então, experimente isso para que você possa envelhecer na palavra, mas com saúde espiritual. Sabe o que é isso? Envelhecer na palavra, mas com sabedoria espiritual. Hebreus 10, 22. Cheguemos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Olha como a teoria de que Deus quer só o coração não funciona. Amém? Deus não funciona, só o coração não. Mas Deus quer também o seu corpo. Por que o seu corpo? Porque você tem que se movimentar. Você não pode achar que Deus quer o meu coração, então eu faço, o meu coração está nele, então eu vou fazer desse jeito. Não, não é desse jeito. Porque você tem que se movimentar através da sua fé, também praticando e fazendo obras, fazendo as coisas de Deus, fazendo com que Deus Ele possa ver que o teu coração não está somente batendo, dizendo, eu tenho Deus, eu posso desse jeito, eu posso fazer assim. Não, tem todo o ritual em relação às coisas de Deus. E é isso que nós queremos e precisamos a cada dia. Deus não quer só o nosso coração, mas o nosso corpo também. E aí nós vemos aqui, versículo de número 23. Guardemos firmes a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Então nós temos que guardar, chegar até o final, nós temos que guardar a nossa fé. Nós temos que estabelecer algo dentro da nossa vida, para que nós não venhamos perecer no meio da situação. Porque o inimigo tem caminhos também para nos estragar. Então, versículo de número 24 de Hebreus 10. Consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Está vendo como que só o coração Deus não quer? Estimulemos, temos que instigar a vida cristã. Nós estamos aqui para isso, para que você possa praticar o amor e as boas obras. Versículo de número 25 de Hebreus 10. Não deixando de congregar-nos, como é de costume de alguns, mas admoestemos uns aos outros, tanto mais quantas vezes que se aproxima aquele dia. Todos os dias, quanto for necessário, estar na casa do Senhor, fazer com que nós venhamos, através da nossa fé, através do nosso tempo, que muitas vezes parece que é gasto, ou tinha outras coisas mais importantes para nós fazermos. A Bíblia diz que nós temos que congregar, temos que estar como de costume, né? Mas admoestando, procurando levar a palavra, levar aquilo que nós temos como vida cristã, que as pessoas se espelham às vezes, né? Será que temos que ser reprovados nessa corrida, no que você talvez crê? Você quer ser reprovado? Com certeza ninguém quer ser reprovado. Por isso que o apóstolo Paulo, com muita convicção, já vendo e prevendo a sua morte, ele colocou no seu coração e estimulando a Timóteo, ele diz: olha, Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, você quer ganhar o prêmio? 3 passos importantes para a sua vida. 3 coisas que vão fazer você chegar até o final. E não será entregue o prêmio de qualquer jeito. Se você está perdendo visão, perdendo forças, comece a encontrar em Deus
para que você não perca as expectativas de uma vida cristã. Porque muitas vezes a gente começa a se enfraquecer financeiramente, em alguma área da nossa vida, a gente começa a deixar de ser aquela pessoa que é tão importante na obra de Deus, às vezes. Tão chamada, tão numa expectativa que Deus tem da tua vida. Deus olha para você e fala: essa pessoa tem algo que eu amo quando ela exercita, quando ela faz. E a gente começa a não mais, porque começamos a envelhecer na vida cristã, não começamos mais a olhar as coisas como elas devem ser olhadas, e começamos a relaxar. É a palavra mais séria. Começamos a relaxar e achamos que a idade é sinal de que nós podemos deixar as coisas e falar: ah, já fiz tanta coisa e agora eu vou parar. Não pare, não desista, porque só está começando aquilo que Deus tem para a tua vida. Porque enquanto você não fechar os seus olhos, enquanto você não deitar naquele caixão, você tem que dar ainda testemunho, ainda falar das promessas de Deus, de tudo aquilo que Deus fez. Foi o que o apóstolo Paulo, se você começar a ler, ele vai vendo aqui decepções, situações em que ele encaminhou pessoas, em que ele sentiu, que ele viveu, e aí ele falou: olha, Timóteo, combati o bom combate, continue combatendo você também, não perca a tua fé, não desista de fazer a obra de Deus, não olhe para trás, não veja a multidão que está talvez até a tua frente, mas olhe para o alvo. Você tem um alvo, olhe para ele e prossiga. Então combata o bom combate. Acabe também, se você um dia puder, faça como eu estou fazendo. Já estou me sentindo já entregando a minha vida, mas não deixe de olhar para o Senhor. Então não deixe de olhar para o Senhor, amém? Não deixe de envelhecer com uma saúde. A melhor coisa é ter saúde espiritual, porque se você perder a tua fé, você deixará de contribuir para que aquela pedra que estava sendo colocada possa ser colocada para você naquele dia. Porque a coroa da vida vai ser acrescentada quando você ainda, mesmo que com uma idade avançada, mas tendo fé, tendo convicção, tendo ouvidos, tendo coração para Deus e tendo atitude, porque Deus não quer só o coração, Deus quer o nosso corpo agindo a cada dia. Amém? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Eu queria fazer uma oração pela tua vida. Eu sei que é a palavra que nós precisamos. Nós não precisamos de fábulas, não precisamos de... Porque eu creio que a maior riqueza que você tem é a palavra de Deus no teu coração. E se você caminhar por ela, toda a vida que você precisar, Deus te sustentará, Deus te honrará, Deus fará você alcançar todas as bênçãos. Então não desista, não deixe de olhar para o alvo, para o milagre que está preparado, para a bênção futura que o Senhor tem para a tua vida. Não desista no meio do caminho, mas entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e mais Ele fará. Em nome de Jesus, meu Pai. Senhor, eu quero orar pelas vidas, pelas famílias, por cada um aqui nesta noite, Pai. Eu sei como o inimigo é astuto e mentiroso e trabalha de noite, mas nós também, como servos de Deus, como filhos amados, como aqueles que creem, Pai, da mesma forma, Pai, Senhor, como nós vimos, ó Pai, que o Senhor